Paz, igreja. Pode se assentar. Como foi a Páscoa de vocês? Pode conversar com seu irmão aí. Perguntei como foi a Páscoa. Foi tudo bem? A minha Páscoa, ninguém perguntou, tá? Mas a minha Páscoa foi muito legal. Hoje, no domingo de Páscoa, eu tive que levar meu esposo no médico. Meninas novas, uma dica, tá? Tirem a habilitação, aproveita agora. Tira a habilitação, gente, é tão importante nesses momentos, não é verdade? Porque a gente foi ajudar uma amiga minha a fazer uma mudança na sexta de manhã, e aí acabou que um peso ali foi muito pesado, aí ele teve um problema na coluna, mas em nome de Jesus vai sarar logo. Amém? Eu espero que você tenha tido um momento maravilhoso de Páscoa, seja com quem for, mas que a essência da Páscoa, que foi que Jesus ressuscitou, e Ele morreu por mim e por você, que ela não se perca, através dos tantos chocolates, que está tudo bem a gente comer os chocolates, é muito gostoso, mas que essa essência não se perca, porque Ele morreu por mim e por você. Amém? Tem alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez? Vocês? Vocês vieram ver o Mateus se batizar? É? Glória a Deus pela sua vida, Mateus. Já já a gente vai ter um batizado, viu, gente? Não perca, porque vai ser uma grande bênção. E o batizado, ele fala sobre uma nova vida, certo? E a Páscoa, justamente, também fala sobre uma nova vida. Então, que privilégio poder se batizar num domingo de Páscoa, não é verdade? E nós estamos numa série chamada O Filho Pródigo. E depois de vir de algumas palavras do Filho Pródigo, a gente vai ler mais uma vez a passagem do Filho Pródigo. E da primeira vez, a gente falou sobre a volta dele para casa, e como é bonita essa volta dele para casa, né? E depois, no segundo domingo, eu não estava voltando do encontro, mas eu pude, através da célula, quando o William ministrou a palavra, que falou muito sobre nós, muitas vezes, sermos o filho pródigo aqui dentro da igreja, né? Então, a gente vê que a palavra de Deus, ela sempre vai se renovar, mesmo que a gente esteja lendo ali um mesmo texto. Eu tenho um versículo em específico nesse capítulo de Lucas, mas eu quero ler a história inteira com vocês, amém? Lá em Lucas 15, que é o capítulo dos perdidos. A minha mãe falava isso na escola bíblica, que Lucas 15 é o capítulo dos perdidos, porque a gente tem uma ovelha perdida, moeda perdida e o filho perdido. Pois é, Lucas 15. Lucas 15, versículo 11. A parábola do filho perdido. Diz assim a minha Bíblia. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens e alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e eu lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, presta atenção aqui nesse versículo, estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel ao seu dedo, calçado aos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-se. Pois o meu filho que estava morto voltou à vida, estava perdido e foi achado. Senhor Deus, eu coloco diante de Ti agora a Tua palavra, Pai. E eu declaro, Senhor, que o Teu Espírito Santo é Ele que conduz, é Ele que dá as palavras. E, Senhor, eu peço que o Senhor venha sondar o nosso coração, Pai, e falar apenas aquilo que o Senhor quer que seja falado, Pai. Que o nosso coração esteja aberto, Pai, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para nos corrigir, Senhor, e para colocar em prática, Pai, a Tua palavra que é vida. Em nome de Jesus, amém. Vocês já se perderam alguma vez aqui? Sei lá, se perdeu? Já aconteceu? E alguém te encontrou?
Às vezes acontece se perder no carro e o Waze que ajuda, né, você a se encontrar. Mas já aconteceu de você se perder em algum ambiente e alguém vai lá e te encontra? Não deve, eu acho que isso nunca me ocorreu, de eu me perder em algum lugar e alguém vir me encontrar. Se me ocorreu, eu não lembro. Mas eu imagino que deve ser um alívio muito grande, né? Você está perdido. Imagina que você é um filho num supermercado gigante, pequeno, e você se perde do seu pai, e aparece aquela voz do supermercado: Senhor fulano, compareça em tal local, porque a sua filha, Evelyn, que está dando risada, então provavelmente aconteceu com ela, está te esperando. Eu imagino que deve dar um alívio muito grande de você ser encontrado, né? E aí, quem aqui já perdeu alguma coisa de muito valor? Eu já perdi algumas coisas de muito valor. Eu perco meus cartões, às vezes. Isso é meio ruim. Mas você já perdeu alguma coisa? Às vezes um celular, alguma coisa, e depois você encontrou? Acontece, certo? Uma vez eu esqueci meu celular na piruinha. Perdi meu celular. Só que eu não notei que ele caiu na piruinha. E aí, quando eu desci no ponto, que eu fui pegar meu celular, eu falei: putz, meu celular. E na minha cabeça, estava na piruinha, mas poderia estar em qualquer lugar, porque eu só me dei conta quando eu saí da piruinha. Mas eu acho que eu lembrei que eu já tinha usado no ônibus. E aí eu fiz a maior loucura. Eu estava ali na Santa Mônica, eu vi uma senhorinha entrando no carro, eu falei: essa senhorinha, ela não vai, né, fazer nada de mal comigo. Eu falei: senhora, a senhora pode me deixar no final? Crianças, não façam isso. A senhora pode me deixar no ponto final da piruinha, porque eu acho que meu celular ficou no ônibus. Ela: não, querida, vem aqui, vamos lá. E me deixou lá no ponto final da piruinha. E, gente, meu celular estava lá, no chão do ônibus. Vocês acreditam nisso? Meu celular estava lá. E o sentimento de quando eu vi meu celular, porque, gente, celular é caro, né? Uma hora para outra que a gente pode comprar um celular. Foi de: meu Deus, eu encontrei o meu celular. Glória a Deus, eu fiquei tão feliz por eu ter encontrado. E é muito bom a gente encontrar um bem, né? Agora, imagina quão precioso é para um pai encontrar o filho. É para Deus encontrar um filho perdido. O quão precioso é para um filho perdido ser encontrado. Apesar que, às vezes, a gente se esconde um pouco. Eu, quando era criança, eu brincava muito de esconde-esconde. Eu morava em vários predinhos assim, e a gente pulava de um muro para o outro. E eu nunca queria brincar muito, porque eu tinha medo. Olha só como funcionava a minha cabeça. Eu tinha medo porque, se eu fosse pega e estivesse comigo, na minha vez de contar, sempre ia ter aquela pessoa que ia falar: salva o mundo. Eu ia ter que contar de novo. Aí depois a pessoa ia fazer de novo: salva o mundo. Eu ia ter que contar de novo. Então eu ia ter que ficar lá para sempre. Então eu não gostava de brincar, porque eu tinha medo. Eu tinha medo de ser encontrada, me bater e tá comigo a brincadeira. Então muitas vezes eu nem brincava. Eu só brincava quando não tinha salvo o mundo. Quando não tinha salvo o mundo eu brincava, porque eu tinha medo literalmente de ser encontrada. E nessa parábola aqui, a gente vê um filho que saiu ali para a vida, para o mundo, só que ele quis ser encontrado, né? Na verdade, ele viveu tudo que ele tinha que viver e depois ele se deu conta que a vida dele não estava muito legal. E aqui a gente já falou sobre nós sermos esse filho pródigo, mas o quanto nós, enquanto corpo de Cristo, estamos dispostos a ir atrás desse filho pródigo, a ir atrás desse filho perdido, porque a gente pode muito bem se encaixar nessa parábola como o filho que está fora, como o filho que está perdido. A gente pode muito bem se encaixar nessa parábola como o irmão lá no final da história, que eu não cheguei até o final da história, mas o irmão, ele cobra o pai. O pai: poxa, mas eu estou aqui o tempo inteiro, eu nunca saí da sua casa. Aí vem ele e o Senhor faz a maior festa. A gente pode se encaixar como ele também, como o filho que cobra: nossa, mas eu nunca saí da tua presença. Mas como que a gente se encaixa quando existem tantos filhos pródigos, tantos filhos perdidos, que escaparam das nossas mãos e a gente não está conseguindo encontrar, ou a gente não está sabendo encontrar? Quando eu falei presta atenção nesse versículo, lá em Lucas 15, eu nunca tinha parado para prestar atenção. No versículo 20 fala assim: a seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. Então, o pai, ele viu o filho quando o filho ainda estava longe. E eu comecei a pensar: será que se aquele filho, ele chegasse muito perto, será que se o pai não tivesse visto ele de longe, e ele começasse a ver de longe, pensado: eu não sou digno de estar nesse lugar, eu não mereço voltar para o meu pai ele é muito bom, olha, está tudo correndo muito bem sem mim. Será que se o pai não tivesse visto ele de longe, será que isso passaria pela cabeça dele? Mas o fato do pai vê-lo de longe, o
pai foi lá e cheio de compaixão, a Bíblia fala, e tomou ele de volta. Não deu nem tempo dele pensar, será que eu sou digno mesmo de estar nessa mesa? Porque o pai o viu de longe. E hoje o Senhor me chama e te chama para ver de longe. Todo mundo tem um filho pródigo. Se você falar que você não tem um irmão, um amigo, um filho pródigo, tem alguma coisa de errada, porque sempre tem alguém que passou por nós e por algum motivo essa pessoa, ela acabou saindo e se tornando um filho pródigo. Só que nessa história existem muitos personagens. E pode ser que realmente a gente não se encaixe como um filho pródigo. Então, Senhor, quando eu escuto uma palavra assim, eu penso, Senhor, qual que é o meu papel então nessa história? O que eu preciso fazer? Quem que eu tenho que ser nessa história? E eu começo a pensar nisso. E o Senhor, Ele nos chama para, assim como esse pai que olhou de longe, a olhar também para esses filhos e filhas que estão distantes. E quando eu penso nisso, eu começo a pensar muito em Jesus. E eu estou no momento de hiperfoco no Evangelho de João. Eu estou presa no Evangelho de João vai fazer uns 3 meses. Eu não sei o que acontece. E cada vez que eu passo por alguma passagem, me chama muita atenção. Eu fico muito, nossa, que incrível. E aí eu estava lendo essa passagem do filho pródigo, e a gente está meditando nela durante esse mês de abril. E eu fiquei pensando quanto Jesus não foi esse pai para os discípulos. Sabe, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas em algum momento, os discípulos também foram filhos pródigos. Quando eu leio o finalzinho de João, eu penso muito nisso, sabe? E eu quero ler com vocês. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em João, capítulo 21. Isso me lembrou uma coisa engraçada. Teve uma célula retrasada, que a Karina foi iniciar a célula, e ela quis fazer um quebra-gelo, né? E ela perguntou para cada pessoa, qual que é a sua parte preferida da Bíblia? E eu até citei João 21, que é o que eu mais... Não é o que eu mais... Acho que momentaneamente é o que eu mais gosto, né? E ela foi perguntando, e aí chegou num rapaz, e ele começou a falar de um salmo, acho que era o maior salmo que existia na Bíblia, gente. E ele começou a ler um por um, assim, ó, versículo por versículo, e explicar. A gente foi ver, era 8h25, a gente não conseguia começar a célula. E aí ela mandou mensagem, falou, amiguinha, me desculpa, por favor, me desculpa. Eu falei, tá tudo bem. Mas, enfim, só lembrei disso porque eu citei essa passagem aqui, que é uma passagem que acalenta muito o meu coração, que mostra Jesus como esse pai acolhedor, um pai que corrige, mas que também é acolhedor. E eu quero que vocês acompanhem comigo, só para explicar o contexto. Jesus, ele já havia morrido. E ele tinha passado ali 3 anos de ministério junto com os discípulos. Então, os discípulos, eles conheceram Jesus face a face. Eles andaram com Jesus. Eles viram os milagres de Jesus. Eles estiveram literalmente lado a lado com Jesus. Para que duvidar, né? Tipo, a gente olha assim e pensa, fácil, pô, andei 3 anos com Jesus, nossa. Agora é só pregar e já era. Eles andaram todo esse tempo com Jesus. E aí Jesus morreu. E quando eu leio o livro de João, eu percebo que os discípulos, eles ficaram meio perdidos. Tipo, e agora? Tá, Jesus morreu. O que a gente faz agora? Para onde que a gente vai? O que vamos fazer? E aí a gente percebe os discípulos voltando a fazer as coisas cotidianas deles, como pescar. E um capítulo antes, falam que eles estavam todos dentro de uma casa, trancados, com medo dos judeus. Então, eles estavam com medo também. Eles estavam um pouco desnorteados após a morte de Cristo. Mesmo andando com Jesus, ouvindo a palavra de, eu estou indo, mas eu vou deixar o Consolador. Eu estou indo, mas eu vou voltar. Mas eles tiveram medo. Assim como eu e com você, a gente costuma ter muito medo, né? Só que a gente precisa enfrentar situações com medo mesmo. Amém? E já explicando esse contexto, então, que Jesus já morreu, ressuscitou, ele já tinha aparecido para os discípulos uma vez, ou 2, não me lembro, e ele foi lá e vai aparecer de novo aqui. Capítulo 21. Jesus e a pesca maravilhosa. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, o filho de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Então foi o que eu falei aqui. Jesus morreu e eles voltaram a fazer as coisas que eles já estavam habituados a fazer, antes de Jesus. E aí Pedro falou, vou pescar. E eles falaram,
nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhe perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Nesse momento, por que eu enxergo os discípulos meio como filhos pródigos? Porque eles deixaram de reconhecer o mestre. É claro que Jesus aqui, ele estava diferente, mas eles não conseguiram reconhecer. Eles estavam de olhos tapados. Então eu fico imaginando que os discípulos, eles estavam perdidos depois que Jesus morreu. Eles não conseguiram sustentar aquela fé. Só que Jesus é tão maravilhoso e é tão incrível a forma que ele trata os discípulos, que ele foi com toda a paciência possível dele e voltar a ver todo aquele pessoal lá que ele ensinou durante tanto tempo. Ele ensinou, ele falou, ele convidou eles para participar de milagres, e mesmo assim eles estavam ali perdidinhos. Jesus voltou para eles com toda a paciência do mundo e ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Aqui Pedro, ele era tão intenso que ele não esperou o barco. O que é Jesus? Espera aí, foi nadando mesmo. Não esperou o barco, ele era tão intenso. Eu fico pensando, o que será que passou na cabeça de Pedro? Talvez um arrependimento muito grande pelo que tinha acontecido. Caso alguém não saiba, Pedro aqui já tinha traído Jesus algumas vezes antes de Jesus morrer. E aqui ele falou: o quê? É Jesus? Espera aí que eu vou até ele. Então eu imagino que um sentimento de arrependimento tomou conta de Pedro. Pedro, que nesse momento era um filho perdido, era um filho pródigo que voltou a pescar. E aqui continuando no 8. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira de peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: trago alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E aqui eu fico vendo Jesus e eu fico maravilhada, porque é um cuidado tão grande, é uma paciência tão grande de ver esses discípulos que estavam distantes, mesmo que por poucos dias que ele tinha morrido. Ele vem, ele fala: peraí, eu vou te ensinar de novo. Eu sei que você já conhecia a verdade, eu sei que você já comeu da mesa do meu pai, mas eu vou te ensinar de novo, eu vou ter a paciência, eu vou ter o amor de te ensinar de novo. E isso me emociona de uma forma tão grande, porque é uma paciência, é um amor que Jesus teve com esses discípulos. E eu olho para mim e eu penso: mas Senhor, nós somos tão miseráveis, se não é a graça a gente não é nada. Eu preciso desse amor, eu preciso dessa paciência, porque eu tenho um monte de amigos pródigos, eu tenho um monte de parentes pródigos, e a gente precisa disso, a gente precisa desse amor para chegar e falar: olha, você já esteve no lugar certo, você já teve tudo, você escolheu pegar a sua herança e ir embora. Eu sei que você escolheu isso, mas olha, vem aqui que eu vou te mostrar como que faz. Olha, joga a rede para o lado direito. Olha, eu vou te servir o pão, vou te servir o peixe. É isso que Jesus fez com os discípulos que estavam perdidos, que estavam confusos. Não foi uma palavra de julgamento. Ah, tá vendo aquele lá? Desviou, hein? Nossa, que coisa, hein? Era uma bênção dentro da igreja. Não, você está perdido, eu vou orar por você. Sabe por quê? Eu e você, nós já fomos um filho pródigo. Ai, mas eu nunca saí da igreja. Eu tenho certeza que nós já fomos um filho pródigo dentro da igreja. E por conta de alguém, por conta de alguma oração, por conta de um pai, de uma mãe, por conta de um amigo, de um discipulador, a gente está aqui. E o que nós estamos fazendo para alcançar essa vida? Para ir atrás desse filho pródigo. E a coisa mais linda que acontece depois, que é uma das minhas passagens preferidas, é que Jesus chama Pedro para um discipulado. Só ele e Pedro.
Apesar que João estava lá na escuta. Creio eu, porque depois ele... Eu acho, né? Porque João estava ali escrevendo tudo. Mas Jesus chama Pedro. Chama Pedro por 1 a 1. E ele restaura a vida de Pedro. Jesus não precisou criar um evento, algo muito grande. Ele só precisou de uma conversa. E perguntar, Pedro, você me ama, Pedro? É claro que eu te amo, Senhor. E Jesus fala, então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Esse filho pródigo que está distante, ele tem um chamado muito forte, que está sendo desperdiçado. Ele tinha tudo aqui, que está sendo desperdiçado. E ele precisa disso. Às vezes a gente fica esperando por algo muito grande. Eu vou esperar o acampamento, porque no acampamento vai acontecer. Eu não estou falando que não acontece não, viu? No acampamento as coisas acontecem. Minha sobrinha cabeça dura estava batendo a cabeça no acampamento. Deu um tranco nela. Voltou para Jesus, glória a Deus. Acontece, as coisas acontecem. Eu vou esperar o encontro com Deus. Mas, querido, o nosso tempo é curto. Jesus nos mostra aqui, se você puder ler depois, esse capítulo inteiro. Uma conversa com Pedro, uma conversa tão simples. Um discipulado tão profundo, que restaurou a vida de Pedro. E logo em seguida, Pedro, a gente vê no livro de Atos tudo que ele fez. Por causa de um momento que Jesus teve com Pedro. Por causa de um tempo que Jesus teve com Pedro. Então, às vezes a gente está esperando algo muito surreal acontecer. Não, porque eu vou chamar aquele meu amigo para o evento que vai ter, e aí vai ter o apelo, e ele vai aceitar voltar para a mesa de Cristo, mas vamos aprender um pouquinho aqui com Jesus? E, pelo amor de Deus, eu não estou descredibilizando esses eventos, não é isso. A gente faz parte, as coisas acontecem nele, as pessoas voltam para Jesus. Mas a gente não pode esperar. A gente precisa aprender com o discipulado de Cristo. E eu vou contar algo rápido aqui para vocês, porque se eu for me aprofundar nisso, eu vou demorar muito. Mas, no ano passado, eu tive algumas questões almáticas por algo que aconteceu muito tempo atrás. Eu vou tentar resumir. Eu cuidava de uma menina, e ela era muito especial para mim. Ela não vinha efetivamente na igreja, ela estava indo na célula. E eu falei, não, eu vou cuidar dessa menina. E eu não vou me prolongar aqui, explicar tudo o que aconteceu, mas essa menina, infelizmente, ela tirou a vida dela em um determinado momento. E, queridos, quando isso aconteceu, eu não consegui reagir. Eu falei, tá, pera. E eu lembro que eu estava no ensaio de teatro, porque eu tinha que apresentar um teatro numa outra igreja. Eu fiquei de boa, aparentemente estava de boa. Mas internamente, eu estou falando de coisa de 7, 8 anos atrás, tá? Internamente, veio um monte de questão na minha cabeça. Um monte de seta de... Esse é o preço do discipulado. Será que você serve para isso? Será que é isso mesmo que você tem que fazer? E um monte de seta na minha cabeça. E eu resolvi ignorar tudo. Falei, não, eu vou fingir que isso não aconteceu, mas isso também não é bom. Então, eu entrei dentro de um mundinho meu ali, onde aparentemente eu não estava sofrendo, mas aquilo me machucava. E hora ou outra, eu até falava, putz, isso aqui aconteceu no meu discipulado, putz, isso aqui foi tão chato, mas depois eu passava depois de novo e esquecia, entre aspas. Só que isso acabou causando algumas coisas na minha alma, algumas feridas muito grandes. E eu não conseguia, às vezes eu passava por algumas coisas que eu não conseguia vencer, eu não sabia o porquê. Até que um dia eu tive um sonho. E normalmente eu sonho com outras pessoas, mas eu nunca tinha sonhado comigo mesmo. Então foi muito especial dessa vez. Eu sempre sonho com uma outra pessoa. E aí nesse sonho, que foi no ano passado, tinha eu no sonho um tapete bem grande. Um tapetão, maior que isso aqui. E aí tinha um homem que eu não reconheço a face. Falou assim para mim, levanta esse tapete. Eu falei, tá bom, mas estava muito pesado. Falei, vamos, força, levanta esse tapete. E aí, quando eu levantei esse tapete, tinha um monte de sujeira. Eu falei, nossa, que sujo. E aí, esse homem, que eu creio que era Jesus, falou, é hora de tirar essa sujeira. E é assim que eu acordei, eu falei, eu sei do que ele está falando. Ele está falando dessa sujeira que eu não quero ir atrás disso, porque é muito dolorido. Eu não quero tratar disso. Mas o Senhor, Ele me deu um toque ali, um cutucão, de você vai tratar disso. E aí nessa semana mesmo, eu procurei a minha discipuladora e a gente começou a conversar sobre isso. E alguns discipulados, eu só conseguia falar, putz, não está dando, isso aqui é muito ruim.
de pensar que isso aconteceu. Eu não quero nem pensar nisso. Foi só isso. Foi eu falando, chorando e uma oração. Eu falando, chorando e uma oração. Mas aí não aconteceu algo muito gigante. Eu não fui para um evento e alguém colocou uma mão na minha cabeça e falou, receba a cura para sua alma. E mais uma vez, gente, isso é bênção, tá? Pelo amor de Deus. Mas foi na conversa. Conversinha aqui, conversinha ali. Transparência aqui, transparência ali. Que uma hora eu olhei dentro para mim e falei, nossa, eu acho que eu estou curada. Isso aqui não está me perturbando mais. Eu entendi eu sei que eu tenho um propósito nisso. E eu sei que o diabo quis usar disso como uma arma contra mim de, olha, aconteceu isso aqui na sua história. Ou seja, o discipulado, ele vai fazer você sofrer. Ou seja, você não serve para isso. Muitas setas vieram. Mas o Senhor é tão misericordioso que Ele falou, não, a gente vai tratar disso. E isso foi tratado no 1 a 1. Eu não precisei de um mega evento para que isso acontecesse. E o meu incentivo aqui para você, é para você que tem o seu pródigo, para você que tem aquela sua pessoa, ou pessoas, e você está esperando muito para que ela volte, ou você mesmo, meu irmão, talvez é você que está precisando algo acontecer. Deixa que dia tal eu volto. Deixa que quando passar tal coisa eu volto. Deixa eu chegar ao encontro com Deus, que eu volto. Não espera não. Deixa eu acertar a minha vida para eu voltar. Não, volta agora, imediatamente, não espere. Não espere nenhum segundo, a vida ela é muito curta e ela é muito preciosa. Mas você que tem aquele seu irmão, aquele seu pródigo que você quer tanto que volte para sentar na mesa com você. Já pensou que legal? Aquela pessoa que você comia junto aqui na mesa, que você servia junto, que você fazia as coisas juntos com essa pessoa. E ela estava aqui, e aí vocês faziam o ministério juntos. Já pensou que legal ter essa pessoa de volta? Ter esse irmão, ter esse irmão pródigo de volta. Mas o que a gente está fazendo? O que a gente está esperando? Queridos, é só uma conversa. A gente não precisa esperar algo insano acontecer. Pode ser só uma resposta nos stories. Mas não deixa dessa pessoa, não. Jesus, ele nos ensina algo muito precioso aqui. A paciência e o amor e o tempo, ele nos ajuda a alcançar aquilo que a gente precisa. E a conversa. E o 1 a 1. Porque no 1 a 1 precisa de paciência, precisa de amor, precisa de tempo. Mas será que não é só isso que esse nosso irmão e nossa irmã precisa? Será que a gente já não está muito acomodado com as pessoas da nossa célula, com as pessoas da nossa igreja? Será que a gente já não está muito acomodado? Mas tem pessoas lá fora que estão com saudade de comer do que a gente come aqui. Elas estão com muita saudade de comer do que a gente come aqui. Talvez o orgulho não deixa elas admitirem isso, mas estão com saudades. A gente fica um tempo sem vir para a igreja e a gente já sofre de saudade. Uma vez eu fiquei 1 mês fora, que eu fui viajar. Falava, meu Deus, eu não vejo a hora de voltar para poder congregar com meus irmãos. E quando eu voltei, pensaram que eu era visitante. Eu achei uma ofensa aquilo. Falei, o que é isso? Estou aqui há 10 anos. Porque já tinha um monte de gente nova. E isso é tão legal, isso é lindo. Pessoas que voltaram, pessoas que passaram a congregar aqui. Mas onde estão aqueles nossos irmãos? O Senhor está nos chamando hoje. Ele já nos chamou para voltar. Ele já nos chamou a atenção para que a gente não seja pródigo aqui dentro da igreja. Mas hoje Ele nos chama para ser como esse pai que viu de longe. A gente consegue ver de longe quem está precisando voltar para casa. Todos estão precisando voltar para casa. Mas sempre vai ter um que é a nossa vida que precisa ser usada. O Senhor, Ele está pedindo para a gente olhar no horizonte mais longe e não esperar por coisas muito grandes, mas só uma conversa. Vem aqui em casa tomar um café, eu quero saber como que você está. Fica um pouquinho aqui depois da célula, eu quero saber como que está a sua vida. Vamos ali fazer tal coisa? Assim como Ele fez com Pedro. Essa parte do capítulo chama assim, Jesus restaura Pedro. Ou seja, Pedro estava destruído.
porque ele precisou de restauração. Mas Jesus, em uma conversa tão simples, Pedro, você me ama, apacenta minhas ovelhas. Ele confirmou a identidade de Pedro, ele restaurou a identidade de Pedro. Querido, nós somos chamados para restaurar identidades. Nós não fomos chamados para ficar sofrendo, porque a nossa alma está sofrendo tanto. Por que isso aconteceu comigo? Por que tinha que ser comigo, meu irmão? Porque tem um ministério muito grande na sua vida. Em meio disso, em vez de a gente pegar o nosso problema, mas por que eu estou passando por isso? Por que eu tive que passar por essa barra? É hora de tomar isso. Falar, Senhor, eu não vou deixar isso aqui falar mais alto, não. Eu não vou deixar minha alma gritar. Eu vou pegar esse problema. Eu vou pegar essa ferida. E essa ferida vai virar cura. Dessa ferida vai virar um ministério onde eu possa alcançar pessoas que estão longe de casa, que precisam voltar para o lar. Quero te convidar a ficar de pé agora. E eu sei que o Senhor está ministrando nossas vidas. Eu sei que tem pessoas que não estão aqui. Eu sei que tem pródigos que estão distantes. E somos nós, queridos, somos nós. Somos nós que precisamos fazer alguma coisa, Senhor.